No vídeo de hoje eu vou fazer um tutorial desse cubo aqui, Square One, sobre o Full Cube Shape, que no caso é a primeira etapa do método avançado, que consiste em 90 casos onde você vai resolver o formato. E, enfim, eu tô fazendo esse vídeo porque, mesmo que eu não tenha feito nenhum tutorial desse cubo ainda no canal, eu não encontrei nenhum tutorial em português, então vai ser interessante eu fazer esse vídeo. Mas então, agora sim eu vou mostrar os casos. Enfim, eu vou começar. O vídeo vai ser organizado nas seguintes etapas. Primeiro, os casos básicos, que são casos que você consegue fazer com menos de 3 cortes, tipo esse que eu estou fazendo agora. Também terão os casos essenciais, que são os casos que você meio que vai usar como base para todos os outros novos casos que sobrarem. E daí vai ser assim. E também bastante. E também meio que. Eu queria dar os créditos para o canal do Raul Low. É um vídeo que eu peguei de inspiração para fazer esse, então vou deixar o link para quem quiser ir. Mas enfim, começando, vamos começar com esse caso aqui, que ele é o caso mais básico de todos, que é o. Vamos organizar pelos nomes. Isso aqui se chama kite, essa figura aqui, como você pode ver. E esse é o caso mais básico, onde você faz ele apenas com um corte. O próximo que eu vou mostrar é esse aqui que você consegue fazer com os dois cortes, que essa figura aqui se chama fist. Olha, aqui também temos um fist, então esse caso se chama fist, fist. Enfim, você vai deixar meio que essa face aqui para sua frente, com esses dois, com essas par de peças aqui para o lado dessa face que está pronta. Pode parecer meio confuso, mas depois você vai entender. Depois você faz um corte, depois você vai transformar no caso de kite kite. É bem importante não confundir com um caso que tipo é um caso bem parecido de fist fist, que é esse aqui. Olha, esse daqui você não consegue fazer ele só com um corte. Você vai precisar de 6 cortes para fazer esse caso, que eu vou mostrar ele depois. O próximo caso bem interessante aqui é o barrel, que é essa figura aqui com dois pares e duas quinas, e um kite. Você deixa o kite virado para cá e o barrel horizontal assim, faz um corte transformando um fist, fist, e agora você resolve. Esse caso tem 3 cortes, então vamos pro próximo. Outro caso de 2 cortes que eu tinha esquecido de mencionar antes é esse caso que é barrel, barrel. Você vai deixar esse aqui na vertical e esse de baixo na horizontal, meio que cortando ao meio. E olha, esse aqui só vai 2 cortes porque agora você tem um kite kite. O próximo caso é esse seguinte caso aqui. É o mushroom square, ou square mushroom. Também dá para você resolver caso tiver desse lado, eu esqueci de mencionar isso, que é bem tranquilo, é só seguir as mesmas etapas. No caso, o mushroom, o square você já conhece, né? Que é só um quadrado. Isso aqui é o mushroom, que tem um trio de peças aqui e uma peça isolada, meio que oposta. Daí você vai. Daí o ângulo de resolução pode ser meio complicado por enquanto, mas você vai deixar elas meio que desalinhadas assim aqui no fundo. Daí você vai cortar, temos um. Oh, acabei confundindo aqui. Um fist, fist, daí depois um kite. Próximo caso básico aqui, temos mushroom, mushroom. E daí do mesmo conceito do quadrado, você vai deixar esse meio sozinho, desalinhado com esse meio sozinho. Vai fazer um corte. Agora tem barrel, barrel, que daí se resolve assim. Vamos começar com os casos essenciais, que são os casos, e como dizem, eles são essenciais. São 5 casos, e daí você vai precisar deles para resolver todos os outros casos que sobrarem. Os casos básicos foram 6, os essenciais 5, 11. Vão sobrar, eu acho que 79 casos que vão ser resolvidos apenas transformando eles em casos essenciais. O primeiro aqui é esse caso, que tem essa forma de 4 peças, que é o scallop. Aqui embaixo temos um kite. Vamos deixar esses dois com esses 4. Corte. Agora temos um fist, fist. E ele já sabemos mais ou menos como que resolve assim. O próximo caso essencial é o scallop, que a gente já conhece, com um outro scallop aqui embaixo. Ele é bem fácil, você deixa esses 4 para trás com esses 4 para trás. É fazer corte. Agora temos um barrel, barrel.
Agora temos esse caso aqui que é uma maravilha, porque ele é muito fluido. Que no caso, esse caso é o Shield e Square. Shield é esse formato com duas peças aqui, que como o próprio nome já diz, Shield significa escudo, ele parece um escudo. Você vai simplesmente deixar esses dois aqui para a sua esquerda, para a sua direita, quero dizer, e daí você vai fazer um corte. Agora temos um fist-fist. E o que eu gosto desse caso é que ele é muito fluido. Próximo caso, esse caso se chama Pou. Eu não sei como é que se pronuncia direito, mas esse caso que tem, esse caso parece com Mushroom, só que ao invés da peça estar oposta, ela está aqui do lado. Tem um caso bem parecido com esse, só que ele leva 6 cortes, assim como aquele do Fist Fist. Só que esse daqui é o fácil. Você identifica ele porque você consegue deixar essas duas com essas duas alinhadas. Agora, depois que você alinhou essas duas com essas duas, você vai fazer um corte. E agora temos um Fist Fist. O último caso essencial aqui para a gente ver é o Shield. Esse aqui resolve só 2 casos, porém ele ainda é um caso que você vai usar para resolver outros, então ele é um caso essencial. Você vai deixar esses dois aqui da direita com os dois da esquerda assim, alinhados dessa forma, fazer um corte. Agora temos Barrel. Agora vamos começar com os casos na prática, assim, os casos mais difíceis, vamos dizer assim. Vamos começar com os casos que o Scallop Kite resolve. Vamos lá. E nesse caso você vai usar mais de 3 cortes, alguns até 6 ou 7. Mas vamos lá. O primeiro que temos aqui é o 5-1 par. Como é que você identifica ele? O próprio nome já diz, né? 5 peças, uma aqui isolada e um par aqui embaixo. Você vai deixar o par aqui para a sua esquerda ou para a sua direita, dependendo do ângulo que tiver. Porque o que você vai ter que fazer? Você vai ter que juntar esses dois com esses dois para transformar num kite. E daí agora aqui temos Scallop Kite, e daí é só resolver. No caso que é bem parecido com esse, também temos um 5-1 aqui. Ele pode estar embaixo também, não faz diferença. Só executar o algoritmo do outro ângulo. E aqui embaixo, ao invés de termos um par, temos um L. Mas não se preocupe, que é da mesma forma, só que ao invés da gente tirar essa linha, olha, porque senão aqui vai virar um fist. Não é isso que a gente quer. A gente vai tirar esses dois aqui, que daí transformamos. Tira esses dois e junta com esses dois de baixo. Daí teremos um kite e um scallop. E daí, agora, só resolver aqui. Esse próximo caso ele é tão fácil quanto os outros. Ele é 4-2 linha. Olha, você identifica porque tem duas peças opostas, meio que formando uma linha assim. E aqui temos 4-2, como o próprio nome já diz. E aqui tá mais do que óbvio, né? A gente vai juntar esses dois para formar um kite. E daí aqui teremos Scallop Kite. Esse caso aqui é bem tranquilo. O próximo caso é 4-1-1L. E eu sei que é meio difícil de identificar, você vai acabar se confundindo. Mas, tipo, o segredo para você aprender Cube Shape é você fazer pela intuição. Tipo, por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho 4 peças aqui e 2 aqui. É 4-1-1 e um L aqui embaixo. No caso, essa figura aqui se chama L porque ela forma um L mesmo. E daí, como eu disse, faz pela intuição. Porque, tipo, aqui eu vejo que eu tenho que juntar essas duas peças com essa. Olha, pega essas duas isoladas, junta com essas aqui de baixo. E agora teremos Scallop Kite. Esse é o meu segredo, faz pela intuição que você vai se dar bem. Então, agora vamos pro caso de Mushroom Shield. Olha como, aqui temos um Mushroom, aqui tem um Shield. E agora vai começar a complicar por causa do ângulo de resolução. E eu sei que é difícil, gente, mas tipo, se você tá aqui significa que você vai conseguir ir até o final dessa etapa. Mas enfim. Aqui o segredo é você juntar uma linha do Mushroom e substituir por duas do Shield. Tipo, você só entende que você tem que juntar essas duas para formar um kite. E daí não tem segredo, é só fazer o kite. E agora, infelizmente, vai começar a complicar mais ainda, porque agora vamos para a casa de 5 cortes, que teremos que transformar em um dos outros casos para depois transformar no Scallop Kite, que é o que a gente está vendo por enquanto. Aqui temos 4-2. Só que aqui, ao invés da gente ter uma linha, a gente tem um par. Daí aqui o segredo é você substituir o par pelo L. Substitui o par pelo L, sem tirar esses 4 daqui,
você vai ter aquele caso de 5, 1 linha, onde você junta aqui embaixo e agora tem um scallop kite. Esse caso aqui ele pode ser meio difícil tanto pelo reconhecimento pelo ângulo de resolução, mas ele tem o mesmo conceito dos outros. Temos 3, 2, 1, par. A gente identifica porque tem 3, 2, 1 peças isoladas e aqui embaixo um par. E que qual que vai ser o segredo? Vai ser você... eu não sei como é que eu consigo explicar, mas você vai juntar esse par com essas aqui. Olha, junta esse par com essas aqui e manda esse make L de peças para baixo. Só lembra que você tem que mandar esse, vamos dizer assim, L para baixo. E agora temos aquele caso de 5, 1 L que a gente viu anteriormente, que a gente só consegue transformar ele assim, um scallop kite tranquilo. Próximo caso teremos 3, 3 par. Quando a gente tiver 3, 3 par, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir esses de baixo com esse. Deixa esse par no topo e deixa duas de um desses três aqui embaixo. Deixa no topo desse embaixo, faz um corte e teremos 5, um par que a gente já sabe como resolve. Ó, bem tranquilo. Para o próximo caso temos 6, L. O 6 é bem fácil de identificar, aí você só identifica o L embaixo. E o que tu vai fazer? Você vai deixar um par de peças aqui na sua frente e o L aqui atrás. Daí depois, se você fazer um corte, você vai cair naquele mesmo caso que a gente já fez um montão de vezes de 5, 1 linha. Não, gente, eu confundi. O 5, 1 linha é esse. O que eu falei era o 5, 1 par que eu queria dizer. Mas o 5, 1 linha é. E uma dica: todos os casos de 5, 1 você tem que transformar em um scallop kite. Daí, o que você vai fazer? Você vai substituir essa linha por meio que um L aqui, olha. Substitui por um L. E daí você vai ter o 5, 1 L agora. Que daí aqui a gente já sabe como resolver. Só deixar aqui atrás. E daí, pronto, bem tranquilo. Aqui temos 4, 1, 1 linha. E a gente vai usar o mesmo conceito do outro de substituir o L por uma linha, olha. No caso, você vai deixar o L dessa vez aqui no topo, a linha aqui embaixo, faz um corte e aqui teremos o caso de 5, 1 linha, L quero dizer, e daí você resolve. Esse caso aqui é bem interessante que a gente tem um scallop aqui no topo, só que a gente tem um square, um quadrado. Daí o que a gente vai fazer? A gente vai transformar esse square num kite, fazendo como? Primeiro você deixa esse espaço de 3 quinas aqui, e daí você corta o seu square, e daí você vai ter aquele caso de 4, 1 linha, que daí você só move aqui embaixo, e daí você vai ter um scallop kite, bem tranquilão de resolver. No próximo caso, a gente também tem um square, só que a gente tem um pole. E daí o que você vai fazer? Você vai deixar esse espaço de 3 linhas aqui e fazer um corte no square. E daí agora você vai ter aquele mesmo caso de antes. Na verdade, aquele caso que a gente viu de 4, 1 L, que daí agora você consegue resolver aqui bem facinho. Teremos Paul Barrel agora, e daí assim como antes, você vai deixar esse espaço de 3 quinas aqui, e daí você vai substituir por um par do barrel, só que de forma que ele fique aqui no topo. Olha que daí teremos 5, um par, aquele caso que a gente viu lá no início, bem tranquilo. Teremos um caso de Paul Scallop, e uma vantagem desses casos de Paul, alguma coisa que se transforma em Scallop Kite, é porque todos eles você vai cortar aqui nesse eixo que tem 3 esquinas. Que daí, no caso, você vai substituir por metade do Scallop, deixando aqui no topo, e teremos Scallop Kite, só que antes um 5 L. E agora, para finalizar esses casos de Paul que se transformam em Scallop Kite, teremos Paul Shield, e como antes você vai substituir por essas 3 esquinas, um par do Shield, de forma que ele fica aqui no topo, e teremos 5, um par. Esses casos aqui são bem de boas de fazer e de reconhecer. Para o próximo caso teremos quase um Scallop Kite, só que ao invés de ser um kite temos um fist. Vamos agora esse é outro caso de 5 cortes como a maioria dos que a gente viu.
onde a gente vai ou daqui de qualquer ângulo que você quiser substituir essa linha do Fist por um trio de quinas, e daí teremos 5, 1L, caso bem tranquilo de resolver. Agora teremos o nosso último caso de 5 cortes dessa negócio aqui do Scallop Kite, que vai ser Scallop Mushroom. Você vai simplesmente substituir uma linha do Mushroom assim por um trio de quinas. Daí você vai ter 5, um par, bem tranquilo, como eu já disse antes. Agora para os últimos 4 casos de Scallop Kite, vamos para os mais chatinhos, que eles têm 6 cortes. Sim, 6 cortes. E no caso, eles são só 4 casos pelo menos, mas eles são bem chatinhos de resolver. O primeiro temos o primeiro temos 5, 3 star, aqui temos 5, 3, aqui temos essa forma só de quina chamada star, estrela, né? Você vai fazer um corte de forma que corte todas essas três mais essa daqui do topo. Daí agora temos um Scallop Pole, você vai trazer esses dois para cá. Olha, lembra, a gente fez um corte assim, agora traz esses dois para cá, e agora temos um 5, um par. Bem tranquilo assim. Temos um caso bem parecido que é o 7, 1 star. O 7 e 1 star, você vai cortar esses dois aqui do topo, dessa forma. E agora você vai trazer esses dois aqui. E agora temos um 5 online. Então lembra, corta aquele, corta os dois do topo, depois resolve o 5 online. Para os últimos dois casos de Scallop Kite, que na minha opinião são os mais chatinhos. O primeiro teremos Fist e Square. E o que queremos fazer? Esse aqui pode ser um pouco complicado, porque você tem que cortar os dois do topo com os dois de baixo do Square, preservando esse par. E depois que você faz isso, você terá um Paul Kite, que daí você só joga para o lado. Agora você tem um 4, 1 L, e você resolve assim. É um caso meio complicado, mas praticando você memoriza. E agora teremos o último caso de Scallop Kite, que ele parece com outro, só que ao invés de ser Fist Square, é Fist Kite. Daí o que você vai fazer? Você vai usar o mesmo conceito, deixa os dois aqui no topo, os dois aqui embaixo, deixa os dois do Fist no topo e os dois do Kite embaixo, preservando o par, e daí corta e você terá aquele mesmo caso. Só que agora ao invés de você ter um Paul Kite, você tem um Paul Square, mas ele resolve basicamente da mesma forma, assim. E assim acabam todos os casos de Scallop Kite. E se você tá quieto aqui, significa que muito provavelmente você já aprendeu metade dos casos de Cube Shape, porque os casos básicos, os essenciais, mas os de Scallop Kite formam assim, acho que praticamente metade. Os outros eles são menos, só que ainda assim são bons a aprender. E agora vamos para os casos de Scallop e Scallop, começando com este daqui, que se chama 8 Star, que ele tem 8 peças agrupadas assim, 8 peças de meio, e uma Star que a gente viu na etapa anterior. E aqui é só fazer um corte no meio dessa figura, e daí você vai ter Scallop e Scallop, que é bem tranquilo. Próximo caso temos esse aqui que é bem tranquilo, 4, 4 Star. Aqui meio que, como é óbvio, né, a gente só corta essa figura ao meio, e agora teremos Scallop e Scallop. O próximo caso é 4, 2 par. E uma dica é que todos os casos que tiverem sempre um agrupamento par de peças, tipo aqui temos 4, aqui temos 2, aqui temos 2. Ah, muito, um agrupamento de apenas um número par de peças, apenas, vai ser um caso de scallop. Tirando os casos, tirando uns dois casos lá que vão ser shield, mas não vamos ver pro final. Esse aqui a gente vai juntar esse par com esse para formar um scallop aqui embaixo. E daí agora a gente resolve. Vamos para o nosso último caso de scallop com 4 cortes, que é no caso 6 par. Você vai juntar esse par com esse, olha, esse aqui com esse, desse ângulo assim,
que daí vai formar um scallop aqui embaixo. E agora temos scallop. Oh, bosta, eu confundi aqui. Mas enfim, aí você vai juntar esse aqui com esse. E agora resolver. Começando com 5 cortes. Agora teremos 3 linha. O que você vai fazer? Você vai substituir um par por essa linha. O par de baixo por essa linha. Você substitui ele. E daí você vai ter 4, 2 par. E daí aqui a gente junta com o par de baixo. E teremos scallop, scallop. Agora aqui 3, 2, 1, linha. O que você vai fazer aqui? Você vai substituir uma linha por um par, só que às vezes você vai deixar esse par tipo no meio aqui. Nem para esse canto e nem para esse canto de baixo. Você deixa exatamente no meio assim. E daí faz um corte e agora temos 4, 2 par. E daí depois disso teremos um scallop, scallop. Agora teremos Paul, que é essa figura aqui que a gente já conhece, e Kite. Quando a gente vai para o kite, substituiremos essa linha do kite por essas 3 quinas isoladas aqui. E daí, depois que a gente fizer isso, teremos 4, 2 par. E daí aqui bem tranquilo de resolver. Agora temos shield, barrel. Shield aqui no topo, barrel embaixo, ou também não faz diferença, porque o que você vai ter que fazer? Aqui é bem tranquilo, você pega um par, traz ele para cá, para juntar com qualquer um desses, e daí você tem um 4, 2 par e depois scallop, scallop, não tem segredo. E agora teremos scallop shield, porque a gente vai ter que fazer transformar esse shield no scallop, trazendo esse par no lugar dessas 3 esquinas aqui. E daí teremos 4, 2 par, e aqui é só trazer esse parzinho para cá e teremos scallop, scallop. Agora teremos Paul Mushroom, aqui embaixo, Mushroom. E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai substituir por essas 3 esquinas isoladas aqui uma linha do Mushroom. Olha, essa linha aqui do Mushroom você substitui e daí teremos 4, 2 par. Praticamente todos os casos do Scallop, Scallop você vai precisar do 4, 2 par. E agora teremos Paul. Paul, só que daí é que é a versão difícil. Por quê? Não é como aquele outro que a gente viu que esses dois aqui são iguais. Tipo, um par aqui e um par aqui. Não, esses dois aqui são diferentes. Se a gente tentar cortar, não vai dar certo. Teremos um square barrel. Não é isso que a gente quer. Daí o que a gente vai fazer? A gente vai juntar essas 3 esquinas com esses meios aqui. Tipo, juntando assim, olha. E depois que a gente juntou tudo, a gente vai ter um 4, 4 star. E daí bem tranquilo. Tem esse caso aqui que ele é bem óbvio e fácil também, que é o 6 line. Esse aqui, tipo, a gente vai só substituir essas 3 esquinas por essa linha. E daí teremos aquele caso de 8 star, que transforma no scallop, scallop. Agora teremos o primeiro caso de 6 cortes aqui do scallop, scallop, que é o mushroom kite. Quando a gente tiver mushroom kite, a gente vai meio que substituir um par do mushroom com uma linha do kite, lembra? Um par do mushroom por uma linha do kite, você faz isso. Agora você vai ter barrel shield, que daí, como vocês lembram, é só a gente substituir por um par, teremos 4, 2 par, e daí teremos scallop, scallop. Aqui teremos fist barrel para... Estamos quase acabando com os casos de 6 cortes. Aqui no caso a gente vai fazer trocar uma linha do fist pelo par de baixo do barrel. Aqui no caso o par de cima, porque você tem que juntar com esse daqui do topo. Mas dependendo é o par de baixo. Vocês vão entender depois. Daí você faz um corte e daí você vai ter mushroom. Aqui você vai ter Paul Mushroom, que daí é só substituir uma linha do mushroom. E depois transformar em scallop, scallop. E daí pronto. Agora, para acabar com os casos de scallop, scallop, teremos barrel square. E o que você vai fazer? Você vai substituir o square pelo par de baixo. Você vai... O square não faz diferença a posição, né? Você vai deixar ele reto assim e vai substituir pelo par de baixo do barrel. Que daí você vai ter
aquele caso de pol, só que só um pouquinho mais difícil, onde você junta, tem quatro star, depois scalp. Pronto, acabamos com os casos de scalp. E agora vamos para os casos que são os melhores na minha opinião, que são os casos de Shield e Square, que eles são muito fluidos e também são muito bons. Enfim, aqui no primeiro caso de Shield e Square teremos 3, 2, 1, que esse formato você já conhece, L. Quando você estiver 3, 2, 1, L, você vai juntar metade do L com a outra metade. Tipo, não assim, porque senão você vai formar um kite. Você quer, você quer juntar eles meio que no topo e embaixo para formar um square. E daí teremos shield. Aqui é a mesma coisa pro Pon Fist. É isso daqui. E daí, tipo, você vai pegar essas duas. Essa metade aqui que tem tipo um L, se você cortar vira tipo um L, e substituir por um par. De forma que aqui no topo vire um shield, você vai ter shield square. Agora esse próximo caso aqui é uma maravilha, por quê? É porque olha só, aqui temos shield kite. Esse caso aqui é bem simples, você vai substituir o shield. Você vai tipo pegar metade do kite, substituir pelo shield, daí você vai tipo deslocar essas duas aqui pra cima para transformar no square. E daí você tem shield square. Agora esse caso aqui é uma maravilha, porque olha só como é que, tipo, ele é um dos casos mais fluidos e melhores que tem. E todos os casos a partir de agora, que eu vou mostrar, de shield square vão ser de 6 cortes. Enfim, agora teremos barrel mushroom. E o que tu vai fazer? Tu vai substituir esse par aqui do mushroom por um par do barrel, deixando ele na vertical assim. E daí quando você fizer um corte, você vai ter shield kite, que a gente já sabe como resolve. Esse próximo caso eu confesso que ele é bem chatinho de entender. Então você entende ele mais fazendo. Por quê? Esse é o 2, 2, 2, L. E olha só que estranho que tu vai fazer. Tu vai literalmente subir esse L, deixando ele no topo. E vai cortar essa partezinha aqui de baixo. Que daí você vai ter... Que daí você vai ter esse caso aqui que a gente já sabe resolver. 3, 2, 1, L. E é particularmente... Esse caso é bem difícil de entender, então... Agora esse caso aqui é bem mais fácil do que o outro, por quê? Porque você simplesmente vai pegar um dos pares e juntar com a linha para transformar ele num kite. Agora teremos shield kite. Agora vamos para o caso que eu tinha dito lá no início, que é o fist. E tipo, você descobre que esse é o caso difícil, vamos dizer assim, quando você tenta juntar ele, tipo, você vai tentando juntar ele. Olha, deixa na direita, tenta juntar por baixo, não dá, tenta juntar por cima, não dá. Sabe, é quando você não consegue transformar ele num caso de kite. Esse aqui é o caso difícil, só que ele não é tão difícil assim, por quê? Você vai juntar meio que os dois pares do fist, olha. Você vai preservar esse par e juntar com esse aqui. Porque quando você fizer isso, você vai ter um kite shield. Daí a gente já sabe. Agora vamos para o único caso de 7 cortes que existe, que é Kite Square. Ele é o único caso de 7 cortes, só que, tipo, ele tá longe de ser difícil. Por quê? É porque, tipo, simplesmente você vai deixar o kite apontando para a esquerda, assim, não importa se ele estiver no topo ou embaixo, e você vai fazer um corte. Depois, se você fizer, você vai ter fist. Aquele fist mais difícil lá. Só que esse caso é muito bom porque, tipo, ele é muito rápido. Olha, aqui você transforma em fist, e daí olha só. Ele é muito bom. Vamos para os casos de Pou, e até hoje eu não sei como é que se pronuncia essa palavra, mas a pronúncia não importa. O que importa é que são poucos casos e eles são bem tranquilos. Vamos começar com esse daqui que é bem fácil, que é o que é o que é o 6-2 star. Por 6-2 star você vai simplesmente cortar ele ao meio e daí você vai cair no caso que eu acabei de falar, onde você deixa os dois para trás e faz assim. Muito provavelmente você já deve saber fazer ele porque eu mostrei lá no início. No próximo caso, 4-1-1.
par. Para esse caso, você vai simplesmente meio que pegar o... Você não vai pegar esse aqui isolado, você vai pegar esses dois aqui do topo. Ignora esses dois, finge que esses dois aqui são os isolados. Daí você junta com um par. E daí, esse caso aqui você já deve saber resolver, né? Bem tranquilo. Ele só não é muito fluido, né? Mas, no caso aqui, esse aqui também tem 4 cortes, assim como os outros. Então ele é bem tranquilo. Que você simplesmente vai... Esse é o 3-3. L, você vai simplesmente juntar esse... Você vai simplesmente juntar um par do L com esse aqui de baixo. E depois que você juntou um par do L com um par do 3-3, quero dizer, com o L, é só você resolver assim, bem tranquilo. O caso é Shield Fist. Esse caso é bem tranquilo de fazer, porque você vai simplesmente pegar as 3 esquinas do Shield e uma linha do Fist. Você vai substituir as 3 esquinas do Shield por uma linha, vamos dizer assim, do Fist. E daí você vai ter aquele caso que eu acabei de mostrar do 3-3, do 3-3L. Daquele caso que eu mostrei para vocês do Fist Pull, então, nem sempre você vai conseguir juntar para formar um quadrado e formar um shield embaixo, às vezes vai formar um scallop. Quando não for possível formar o shield, daí isso aqui é outro caso. Sim, pode parecer meio estranho, mas na prática é mais fácil. Por quê? Porque você vai pegar o par do Fist e substituir por essas 3 esquinas. E daí você vai ter 3-3L. Por último, o caso de Paul. Paul é esse aqui, que é um caso bem chatinho, é o Mushroom Fist. E se fosse para escolher o pior caso de Cube Shape, eu escolheria esse. Porque, tipo, ele é muito ruim de executar. Porque você vai simplesmente substituir uma linha do Mushroom pelo um par do Fist e você vai ter Mushroom. E você vai ter Mushroom Fist. Não, Shield Fist, que a gente já sabe como executar. Só que olha só como é que é a fluidez desse caso. Sabe, tipo, às vezes eu até confundo que nem eu tô fazendo agora, na hora de resolver, porque, sério mesmo, esse caso ele é muito confuso e até eu não sei executar ele direito. Agora vamos para os dois únicos casos de Shield para acabar com o Cube Shape. Os dois são de 4 cortes, então são bem fáceis. O primeiro é 2-2-2 par. E para resolver esse caso é bem simples, você é só pegar um par e deixar ele bem aqui, de forma a formar um fist aqui embaixo. E daí você vai ter fist não, shield. E você vai ter shield, shield. E agora para acabar com todos os casos, teremos Scallop Barrel. Scallop Barrel você vai simplesmente deixar o barrel na vertical, o scallop no topo e fazer um corte. E daí você vai ter shield, shield. Mas enfim, espero que você tenha conseguido aprender todos os casos de Cube Shape. Eu vou estar deixando o timing dos casos na descrição para você acompanhar o vídeo com mais facilidade.